Olá, bom dia pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, né pessoal? Nesse dia que Deus preparou para que a gente andasse aqui, a nossa consciência, a nossa caminhada, né? E graças a Deus por a gente estar ainda por aqui, tá? A gente tá usando o corpo, né? Tá cuidando do seu corpo, pessoal? Tá cuidando do corpo, das frequências, da saúde, alimentação. Então, quando a gente toma remédio, tem uma boa alimentação, a gente está cuidando do nosso corpo, da frequência do nosso corpo, para que nos mantenha vivo aqui nessa realidade, a nossa consciência possa usar o corpo. Se o corpo estiver danificado, a consciência não pode usar, tá? A consciência fica lá parada, sem poder você movimentar o braço, às vezes falar, andar, né? O que vocês fazem aí, a consciência que determina tudo isso, tá? Então, ele tem que estar bem. O mental também tem que estar bem. Então, a gente precisa cuidar disso, pessoal, para que a gente consiga cumprir o nosso propósito, né? Nossa missão de vida, nosso propósito de vida que a gente veio fazer aqui. Ô irmão Samuel, você fala tanto em missão, propósito de vida, né? Eu já até gravei vídeo aqui falando sobre isso, tá aí, aqui no meu canal. O que é isso, irmão Samuel? Onde está? Ela está na sua alma. É uma energia, uma frequência, tá? Que toda a consciência tem. Então ela vem, que são, às vezes, são dons, os talentos, tá? Que são colocados aqui nessa realidade para abençoar as outras pessoas. Então a gente tem que emanar essa energia nessa realidade. É isso que é o seu propósito de vida. Quando você entra nessa frequência e começa a emanar essa energia, né? Essa vibração para as outras pessoas e que esteja ajudando, contribuindo para com as pessoas que estão à sua volta e, consequentemente, você vai estar contribuindo para a humanidade. Entende, pessoal? Então é isso que é o propósito de vida. Você precisa entrar aí. Então a pessoa que está fazendo mal às pessoas que estão ao redor dela, ou então fazendo mal à sociedade, ele está fora do propósito que ele veio fazer aqui. Tá fora, né? Qual é o meu bordão aí? Tá fora, então tá fora da espiritualidade dele. Então, quando você não emana aquela sua espiritualidade, sabe, a ética, a moral. Então, quando a pessoa está fora disso, está fora do propósito que ela veio fazer aqui. E tem muitos que estão dormindo, nem sabem que está aqui pelo um propósito. E aí acontece o quê? Cai naquele vazio existencial que a gente falou ontem. Lembra que eu falei isso no vídeo? Vocês lembram ou não, pessoal? Ou não está assistindo? Eu acho que você está assistindo, tá? Que eu entrei no meu canal aqui agora. Eu vi aí, nossa, que audiência, tá, pessoal? Obrigado, tá? Isso é próprio Deus, a espiritualidade to, tocando, tocando em vocês, tá? Para que vocês acessem o meu canal, para que você receba as informações que tem aqui, tá, pessoal? E tem muitas pessoas novas, tá? Até que estão em grupo religioso, tem pessoas me assistindo aqui. Eu sei disso, tá? Aí às vezes deve até ficar zangado que eu falo, às vezes, dos pastores, né? Fica zangado comigo. Não fique zangado comigo, não. Eu tenho que falar a verdade para vocês, tá? Eu não posso omitir aqui verdade, porque senão não existe despertar sem verdade, tá? Eu falei isso ontem também. Então, lugar que está passando engano, pessoas que estão enganando pessoas, não vai haver despertar.
Tem até grupos, tá? Aqui no meio espiritualista, no meio, né, que fala de expansão da consciência, está mentindo, estão fazendo engano por causa de dinheiro, por causa de coisa. Não vai haver despertar assim, tá, pessoal? Isso é um engano, tá? É como aconteceu no meio que esse daí que diz que é evangélico. Olha como está agora esse meio aí. Está perturbado. Porque começou a fazer esse engano aí, deixei esse engano entrar no grupo aí, pronto. Né? Isso foi desde lá dos apóstolos, né? Essas pessoas lá, desde lá dos apóstolos, como é apostazinho aí, tá começando a enganar todo mundo. Então, tirando você da frequência da verdade, tá? E, consequentemente, vai tirar você do seu propósito de vida. Tá certo, pessoal? Depois dessa introdução toda, agora vamos lá continuar o nosso estudo que a gente parou ontem, pessoal. Vocês lembram? Lembra onde a gente parou ou não? Você lembra qual é o tema? Lembra, pessoal? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui que a gente vai fazer aqui, né? Que é o tema que a gente tá falando, né? Já estamos Vamos para a 8ª parte, né? A gente fez a 7ª parte ontem. Graças a Deus esse tema tá rendendo, né, pessoal? Eu parei um tempo aí porque eu fui atender minha mãe, né? Vocês sabem aí que ela teve um acidente, então eu tive que parar, ficar no hospital. Então não deu tempo de gravar. Então eu estou voltando. Eu voltei ontem a 7ª parte. Não, eu fiz uma parte a 6ª, depois eu fiz a 7ª, agora a 8ª. Desse tema que a gente está gostando muito, vocês estão me dando uma audiência muito grande. Obrigado, tá? Obrigado. Espero que vocês continuem, tá? No meu canal, que aqui frequentemente eu tenho, quando eu tenho tempo, eu tenho gravado o vídeo aqui com essas temáticas espiritual, da psicologia, da psicanálise, da espiritualidade. Então, eu tenho gravado aí temas que vocês querem saber sobre esses temas, tá? Então, nosso tema hoje é o que é a distração espiritual, né? A gente já está na 7ª, a gente falou 7 partes aí sobre isso. Que é o que é essa distração, pessoal? Ele fala, a distração espiritual é qualquer coisa, então qualquer coisa aqui nessa realidade que desvia a sua atenção, a atenção da consciência, né? E tira o foco das coisas de Deus e da sua espiritualidade. Então, tudo, né, que estão aqui nessa realidade e estão tirando a nosso foco das coisas de Deus e da espiritualidade, então, isso, né, é considerada a distração espiritual, a distração da sua consciência. Porque você sabe, né, pessoal? Você quer que eu grave mais vídeo falando sobre isso? Porque muita gente acha que ela é esse corpo. E não é, tá, pessoal? Você está usando o corpo. Você é uma consciência. E a consciência é o quê? É uma bola de luz. Nossa, irmãos, eu sou uma bola de luz. É o que você é verdadeiramente. Então, a sua essência de luz, é uma bola de luz. E quando a gente está aqui, a gente ganha um corpo, tanto um corpo físico como um corpo espiritual. Entende agora? Ninguém vai falar isso para você. Não tem canal falando isso aqui para vocês. Eu falo isso aqui direto. Tá? Então, a gente é a consciência, a bola de luz, e que o inimigo sabe disso. Ele quer desviar essa sua consciência, essa bola de luz, das coisas, do foco das coisas de Deus, da frequência, né? E da sua espiritualidade, porque você vem com esses dons, esses talentos, essa espiritualidade.
Você vem com essa energia, ele quer apagar isso aí, ele quer tirar a sua fé, ele quer ver você prostrado lá no chão. Sem energia, sem força, sem ânimo, sem esperança, ele quer ver você assim, tá? E é todo o mecanismo aqui que trabalha para jogar você lá no chão. Aí quando você estiver no chão, aí vocês vêm correndo aí para essas igrejas, esses grupos, ai, me ajude, ai, eu, pastor, reverendo, ai, eu tô assim, eu tô sofrendo, ai, meu Deus, né? É assim que acontece, tá? Vocês todos que passando no meu canal, até eu, estavam funcionando dessa forma, tá? Aí ele fala, né? E da sua espiritualidade, nos afastando do nosso propósito de vida. Então, é isso que ele quer. E da conexão com o Criador. Então, ele quer afastar a gente do nosso propósito, da nossa espiritualidade e do Criador. Então, daquele Deus todo-poderoso, Deus vivo. Então, o inimigo quer buscar. Então, ele vai usar toda a artimanha aqui, porque ele está aqui. Ele criou a Matrix, então ele vai usar a Matrix para desviar a sua consciência. Você é uma consciência. É isso que ele quer, tá? Aí ele fala, qual é o meio que ele usa? Então ele usa a tecnologia, a preocupação do dia a dia. Então quando você entra aí, tá? A influência mundana. Então, a pessoa fica influenciada pelas coisas do mundo, vai se desviar. O que mais? A falta de vigilância, então não vigia, né? Vai resultar em um coração dividido e sonolento espiritual. Então, sem fé, ainda dormindo em berço esplêndido. Tá dormindo aí, muita gente. Até pessoas do meio religioso estão dormindo. Impedindo o crescimento, então, vai impedir o quê? O crescimento da consciência. Então, sua consciência não cresce. E a vivência das bênçãos divinas. Então, você está longe das bênçãos de receber a frequência, a energia, as bênçãos divinas. É isso que ele quer. É o trabalho dele, tá? Impedir você de entrar nessa frequência, de você saber quem você é, uma consciência. Por isso que ele está enganando, ele está impedindo tudo, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas vocês têm que acordar para a vida. Isso que a gente precisa fazer. Então, aí eu coloquei uma pergunta, né? E por que não podemos perder o foco em Deus? Por quê? A distração é para tirar o foco da nossa consciência das coisas de Deus, das frequências evoluídas. Esse é a frequência da distração. É tirar você do foco das coisas espirituais, das coisas mais elevadas. Né, para você ficar fazendo frequências de baixa vibração. Ele quer que você entre aí. E o inimigo está ganhando, né, pessoal? Ele está enganando muitas pessoas, até do meio religioso, ele está enganando. É complicado, tá, pessoal? É complicado, então, mas eu estou aqui tentando trazer esclarecimento, né, da parte espiritual, o que é que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que se comportar, o que é que a gente precisa entender cada situação que acontece aqui. A gente tem que saber jogar o jogo aqui, tá? Então, você precisa de armas, você tem talentos, tem frequência, tem energia para jogar esse jogo. Então, você tem que usar as armas, é o que a Bíblia fala, né? As armas das milícias, né? O capacete da salvação, o escudo da fé, né? E a espada, que é a palavra de Deus. Então, você tem que usar isso para saber jogar o jogo correto,
né? Não jogar o jogo com malícia, com artimanha, enganando pessoas. Ah, por exemplo, eu preciso de dinheiro aqui. Aí eu vou fazer igual os outros líderes religiosos. Vou começar a enganar você. Ah, pega aqui o carnê, ou compre aqui o curso. Você tem que dar o dízimo que aí a bênção vai cair na sua vida. Você acha que eu vou fazer isso aqui, pessoal? Com vocês? E aí, se eu estou fazendo isso, o que é que pode acontecer? Será que eu posso falar dos outros? Entende? Entende agora o meu comportamento? Já teve pessoas que perguntaram aqui, ô irmão Samuel, por que você não faz assim, assim, assado? Né? A maneira que eles veem os religiosos fazendo, né? Ele aí quer que eu copie a mesma coisa. Ele nem pergunta se isso é como é que se diz? Se está de acordo com a frequência da espiritualidade. Nem pergunta. Porque interessado em dinheiro, tá? Aí vai fazer a artimanha dele. Então, entra na mesma frequência de engano que essas pessoas. Então, aqui não é para a gente entrar nessa frequência de engano, tá, pessoal? É para eu passar a verdade para vocês despertarem e entrarem na frequência da sua espiritualidade, tá? Depois de dar uma introdução, vamos aqui tomar um gole de chá e vamos, né? Você viu que ontem eu assisti meu vídeo, eu vi que eu estava bem cansado, tá, pessoal? Porque eu estava no hospital, mas eu gravei o vídeo, tá? E vocês me deram uma audiência muito grande. Estava muito cansado, mas mesmo assim eu gravei o vídeo, tá? É isso. Cada um tem a sua porção aqui nessa realidade. Então, falamos a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta parte, sexta, sétima, a gente falou a sétima ontem, né? E a gente parou aqui na oitava parte. A gente parou nos versículos bíblicos, né, pessoal? Que a gente estava lendo Coríntios, 1 Coríntios 7:35. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para impor restrições, mas para que possa viver de maneira correta e constante devoção ao Senhor, livre das distrações. Então, a gente viu ontem que a Bíblia fala que o apóstolo Paulo aconselhando os irmãos para que ele não entre, né, nas distrações, porque isso faz com que ele perca o foco, perca a devoção, a adoração ao Senhor. Quando vê, ele está fazendo outra coisa que não tem nada a ver com a adoração, a devoção ao Senhor. Está fazendo coisas que foram ensinadas, principalmente os grupos religiosos. Então, o apóstolo Paulo estava advertindo aqueles irmãos ali daquela região de Coríntio. Aí o que mais, pessoal? Oitava parte, Provérbio 4, 25 até o 27. Vamos ler aqui. Olhei firme para a frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça, envergonhado. Pense bem no que você vai fazer. Em todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Então, você vê, provérbio, né, é os sábios escrevendo aqui os conselhos, né, pessoal, para a nossa consciência, né? Então, qual é o conselho que esse sábio traz? Ele disse, olhe firme para frente. Então, olhe para o seu alvo, que é Cristo. Com toda a confiança. Então, bote toda a confiança nesse alvo que é Cristo. A nossa confiança tem que estar aí. Tá? Aí o que é que ele fala mais? Não abaixe a cabeça, envergonhado. Então, não abaixe a cabeça, porque Cristo já se redimiu, já lhe como é que se diz?
fez com que você andasse de cabeça erguida. Então, entre nessa frequência. Então, aquele que não está na frequência de Cristo, ele anda envergonhado, ele anda ele anda, ai meu Deus, ai, não vai dar certo, não, não sou mal. Né? Ele anda assim, mas aquele que é desperto, está na frequência de Cristo, ele não baixa a cabeça. Pense bem no que você vai fazer. Então, a gente que é espiritual, né, pessoal? A gente pensa bem nas coisas que a gente vai fazer. Por quê? Por que, pessoal? A gente tem que pensar bem. Porque cada ação que a gente tem aqui vai ter uma reação. Você já viu essa? Para uma ação, há uma reação. Então, pense bem no que você vai falar para uma pessoa, na maneira do que você está fazendo. Então, pense, porque vai ter uma reação, pessoal. Ah, mas eu sou desperto, não vai acontecer. Não, não é assim, tá? Aqui a frequência funciona tudo para todo mundo igual. Você está no processo de despertar, mesmo uma pessoa não estando no processo. Mas se ela se comporta de acordo com a espiritualidade, ela é protegida também, tá? Não é porque, eu despertei agora, eu sou especial. Não existe isso de especial, tá, pessoal? Não existe isso de especial. Existe aqueles que ficam na frequência e obedecem os mandamentos de Cristo e de Deus. É isso que existe, tá? Aí ele fala, pense bem no que vai fazer. E todo o seu plano darão certo. Então, quando a gente pensa bem, a gente observa o jogo, então tudo pode correr bem na nossa vida. Agora, as pessoas estão aí pisando na maionese, pisando na lama. Aí depois ele quer que as coisas dê certo na vida dele. Ele não quer obedecer, não quer entrar na frequência. Tem evangelho cristão que é assim, tá, pessoal? Ele tá pisando, tá fazendo coisas aí erradas. Aí quer que... mas eu vou para a igreja. Ele acha que o ir na igreja é que vai fazer com que dê certo na vida dele. Não é assim, tá? É você trabalhando o seu pensamento, sua emoção, é trabalhando o seu comportamento, o que é que você fala para os outros, o que é que você faz para os outros, você está fazendo coisas boas ou ruins? Então, são essas coisas que o seu plano, a espiritualidade vai lhe ajudar no seu plano aqui, que é você fazer o seu propósito, ele vai ajudar, entende? Porque foi assim que o mentor falou para o rapaz, por que você está me ajudando e não ajuda os outros? Eu digo, eu lhe ajudo porque você está ajudando os outros. Então, quanto mais você ajuda as outras pessoas, mais a espiritualidade lhe ajuda. Começa a abrir caminho, começa a tirar espírito maligno da frente, tá? Começa as coisas a vir para você ser abençoado. Então, ele vai tirando do caminho para que você cumpra o seu propósito. A gente precisa entender. Não significa que é ir para um local que eu vou estar, por exemplo, você vai lá para o local, aleluia, glória a Deus. Aí quando sai dali, tá mentindo, tá enganando, tá fazendo coisa. Então, não vai dar, os seus planos não vai dar certo, tá? Aí ele fala, evite o mal. Então, não pode, tá, pessoal? Você que é espiritual, a gente tem que... Não pode, pessoal. Mal a gente não pode fazer. Se a gente não fazer o bem, tá? A gente deixar de fazer o bem, a gente já está cometendo pecado. Mas pelo menos não faça o mal, tá? Aí ele evite o mal e caminhe sempre em frente, né? Sempre para o alvo. Não se desvie nenhum só passo do caminho certo. Então, você sabe o caminho certo, você sabe o caminho correto, não desvie. Não faça bobagem, não desvie, porque pode acontecer coisas, tá? Na sua vida, e depois, quando as coisas acontecer mal, aí você vem, né? Você vai por, ai meu Deus, ai, me socorre aqui, eu tô caindo aqui no umbral, ai, o mal tá me pegando aqui, os espíritos estão me abusando.
É assim, tá, pessoal? Essa religiosidade tá aí para isso, tá? Porque é frequência, pessoal. Você mantém a sua frequência de fazer o bem, ajudando as pessoas, tá? Nunca é fazer o mal, porque aí se você estando, a espiritualidade lhe ajuda, tá? Os anjos, mentores, os seres elevados espirituais, eles vão ajudar você nessa sua caminhada, né? Ah, o que mais? É por isso que eu agradeço, tá, pessoal? Eu faço esse aqui mesmo eu cansado, porque eu estou ajudando muitas pessoas, eu estou vendo aí que está crescendo, estou ajudando. Então, quando eu faço isso, a espiritualidade me ajuda. Olha como ele me ajudou nessa dificuldade aí que minha mãe teve, nas coisas, ele me ajudou, pessoal, tá? Sem eu enganar ninguém, sem eu ludibriar ninguém, me ajudou, nada faltou até agora, graças a Deus. Obrigado, tá? Por isso que eu agradeço sempre no começo e no final. Aí ele fala, né, pessoal? Hebreus 12, versículo 12. Vamos ler aqui o livro de Hebreu, tá, pessoal? Tomar um chazinho aqui. Vamos lá? Ele fala, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da fé, ele, pela alegria que lhe foram proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Então, aonde é que os nossos olhos têm que estar fitos, pessoal? Para que a gente não entre na frequência da distração. Seus olhos têm que estar fitos aonde? Em Jesus. Não é isso que fala aqui em Hebreus? Seus olhos fitos em Jesus, que ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, nossos olhos têm que estar aí para a gente não cair nessa distração. Mas, irmão Samuel, aonde está Jesus que eu não, para eu colocar meus olhos fitos nele? E aí, pessoal, você acha que é com esses olhos físicos que você vai ver Jesus? Na sua vida ou na vida das outras pessoas? Você entende, pessoal? Tem muita gente carnal. Aí o que é que o padre, o reverendo, os pastores falam? Venha, Jesus está aqui. Aí para você fitar o olho lá aí, colocou até uma imagem lá de Jesus, né? Que não é aquela imagem, então colocou lá aqui, ó. Jesus, coloca o olho fito em Jesus. Aqui está Jesus. Aí você vai para lá. Isso é carnal, pessoal. São pessoas carnais que estão cegos, ainda não despertou, não nasceu de novo. Mas como é? Paulo o escritor de Hebreus, né? Não vou nem dizer que é Paulo. Tendo os olhos, ele está falando que você tem que ter os olhos fitos em Jesus. Mas, por exemplo, aquela época Jesus não estava mais. Ele já tinha como é? Morto e ressuscitado e subiu ao céu. Mas o escritor de Hebreus está escrevendo para a gente colocar o olho fito em Jesus. Então, como é que é isso? Jesus não está aqui, como é que eu vou colocar meu olho fito em Jesus? Você entende, pessoal? A gente tem que ser espiritual. Senão a gente não entende. Você já fez essa pergunta ao pastor? Entende, pessoal? Não entende? Então, é a frequência. É por isso que Cristo, Jesus, ele é uma frequência. Que você precisa entrar nessa frequência. Tá? Aí ele fala mais, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foram proposta, né? Cristo suportou a cruz, então ele suportou, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, por isso que a gente não pode ficar, quem está na frequência de Cristo, não pode baixar a cabeça envergonhado, como diz cá em Provérbio, né? Não abaixe a cabeça envergonhado, né? Levante a cabeça, né? Mas com humildade,
tranquilo, uma pessoa serena, que está observando as coisas, sabendo jogar o jogo. Abaixar a cabeça jamais, tá, pessoal? Entende? Porque Cristo, ele já foi levado à cruz para levar a nossa vergonha, todas as coisas. Né? Aqueles que estão em Cristo, né? O que mais, pessoal? Lucas 21, 34. E Jesus terminou dizendo: fiquem alerta, não deixe que as festas, ou as bebedeiras, ou os problemas desta vida faça você ficar tão ocupado que aquele dia pegue você de surpresa. Então, olha o que Cristo está falando aqui para os discípulos, né? Naquela época, eles eram discípulos, ainda não era apóstolo, né? Olha o que, é que ele está falando aqui em Lucas 21, 34, pessoal. Ele está falando, e Jesus terminou dizendo, então ele estava explanando ali o conhecimento, então ele terminou dizendo ao discípulo, o quê? Ele disse, fique em alerta, então fique atento, né? Não deixe que as festas, então tem muitas festas aí, ou as bebedeiras, para você não cair aí numa bebedeira, numa orgia, né? Ou os problemas dessa vida, então, problema que a gente tem, você não pode deixar os problemas, como é que se diz? Sobrecarregar a gente e a gente perca a visão das coisas espirituais. Então, isso é uma distração, tá? As coisas dessa vida, faça você ficar ocupado, então, estou muito ocupado, não quero assistir, estou muito ocupado. Que aquele dia pegue vocês de surpresa. Então, aquele dia vai pegar muita gente de surpresa. É isso, pessoal. É uma verdade que o nosso Cristo falou para os discípulos e serve para a nossa consciência, a gente ficar atento. Fique alerta. Tá certo, né? Porque senão, ainda mais agora ele está falando, Cristo não vai vir não, pai. Vamos beber aqui, vamos cair na orgia, vamos para a festa, vai ter carnaval aí, depois São João e Copa do Mundo, que nada, irmão, né? Então, e aí? Depois que Cristo aparecer, o que é que você vai dizer? Não, eu me arrependo agora. E aí? Entende, pessoal? O que mais? Colossenses 3, versículo 2. Vamos ler. Pensa nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, é o que eu falei ontem, eu falei esse versículo ontem, aqui no vídeo que eu gravei ontem, que foi Colossenses 3, versículo 2. Por quê? Porque a gente tem que pensar nas coisas de cima, pessoal. As coisas de cima são as coisas espirituais, as coisas elevadas. A gente não pode ficar se apegando muito a essas coisas da terra. Por que ele fala? Porque a gente nasceu de novo. A gente é um ser espiritual e a gente precisa ir buscando essa frequência de cima. Porque a gente é de lá. Se você despertou, você nasceu espiritualmente, no espírito, você é um espiritual, você é da frequência de cima. Para que você está se pegando essas coisas de baixo? Né? Irmão Samuel, mas eu vivo aqui, eu tenho um corpo aqui, eu moro aqui em Salvador, e aí? Tem festa aqui, e aí como é que a gente faz? Entende, pessoal? É isso, vocês têm que escolher o que é que vocês querem de frequência. Agora, se for coisas que vai elevar a nossa consciência, nos ajudar a buscar essas coisas de cima, a gente vai, sem problema nenhum. A gente está aqui com o corpo, a gente vai, come, bebe, a gente faz sexo,
a gente tem coisas com as pessoas que a gente ama, tá? Sem problema nenhum, mas que esteja com consciência e de acordo com a espiritualidade. Pronto, tá? Porque também eu faço isso. Eu busco sempre frequência que me ajude a elevar, às vezes nem sempre, tá? Às vezes a gente é forçado a ir para determinados lugares, pesado, com energia pesada, mas a gente tem que encarar também, tá? Não tem jeito, olha aí, eu fui para hospitais pesado, pessoas pesadas, sabe, ambiente totalmente conturbado, muita gente sofrendo, tá? A consciência, a carne ali sofrendo da pessoa e a consciência da pessoa sentindo, tá, pessoal? Então, isso aconteceu, tá? Tomar aqui mais chá para não ficar com soluço. Então, isso aconteceu. Então, é o que a gente tem que fazer, tá, pessoal? Buscar as coisas de si. A gente que é espiritual. Quem não é espiritual, pessoal, não vai entender isso, tá? Por isso que os evangélicos estão tudo buscando coisa terrena. Não são espiritual, tá? Aí o que mais? Filipenses 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Então, são essas frequências, tá, pessoal? São essas coisas de cima que a gente tem que buscar. Ele fala aqui em Filipenses, ele coloca uma lista, né? Então, quanto mais irmão, então, ele está falando com aquele que é irmão espiritual, com aquele que nasceu de novo. Então, ele não está falando com todo mundo, tá? Mas eu sei que a maioria tem uma Bíblia, ele vai ler o versículo e está pensando que está falando com ele. Mas não está. Essa mensagem é para os irmãos, aqueles que têm consciência. O que é que eles têm que fazer? Então, tem que buscar tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Então, a honestidade aí, pessoal. Não pode enganar. Se você está no meio falando de expansão da consciência, você está sendo desonesto, enganando as pessoas, você não está fazendo o trabalho de despertar as pessoas. Olha os evangélicos que aconteceu com ele. Entraram na desonestidade, olha o que aconteceu agora com essas pessoas. Então, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto e tudo que for justo, então busque aquilo que é justo, justiça para as pessoas. Tudo que é puro, então tem pureza, né? Não está na sujeira que a maioria está. Tudo que é amável, então você procure buscar frequência que seja amável, amar outra pessoa, receber também a frequência do amor, tá? É importante. Tudo que é de boa fama, então, aquilo que vai trazer uma boa fama, não uma má fama para a nossa vida. Se há alguma virtude nisso, então, virtude porque tem a ver com frequência e energia. E se há algum louvor, também louvor é energia. Alguém vai... Então, nisso vocês têm que pensar. Então, seu pensamento tem que estar aí. Não é nas bagaceiras, não, tá, pessoal? Na bagaceira da vida, não, tá? É isso, tá? E assim que a gente começa a entrar na frequência de Cristo. Os apóstolos estão ensinando aqui, né? O apóstolo Paulo aqui. O que mais, pessoal? 1 João 2, versículo 15 e 17. Não ame o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência. Porque concupiscência, você vê que está falando de consciência. É concupiscência da carne,
e a concupiscência dos olhos. De que olhos? E a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É claro, né, pessoal? Não precisa nem eu explicar aqui, porque é bem explicado. Mas eu vou explicar aqui sobre esse mundo. Ai, irmão Samuel, a gente está aqui no mundo e não pode agora viver aqui, buscar. Então, qual é o mundo que ele está falando? Um mundo de baixa vibração, um mundo de frequências baixas. Mas se você, coisas que existem aqui nesse mundo, que pode elevar a sua consciência, então a gente tem que buscar isso, tá? Mas ele está falando também do apego das coisas aí materiais, tá? Isso não vem de Deus, tá? Deus não quer que você fique preso à matéria. Você é maior do que toda essa matéria, tá? Então, mas o que é que acontece agora com os grupos religiosos, de vários grupos, tá? Não só evangélico. O que é que acontece agora? Olha a materialidade que essas pessoas estão tudo apegado ao mundo, pessoal. É para vocês verem, tá? A Bíblia é espiritual e é maravilhosa, tá, pessoal? As escrituras, né? Que os apóstolos deixaram. Então, olha o 1 João que ele fala. Não ame o mundo. Mas de que mundo ele está falando? Nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se você ficar pegando, colocando no seu coração amor, a gente só tem que dar a Deus, tá? Amar a Deus e amar o próximo, né? A outra consciência, não as coisas do mundo. Nosso amor não é para isso, tá, pessoal? Mas olha o que acontece agora. Até os religiosos era para estar livre dessas coisas, é o que estão mais apegados. Então, aí nasce a concupiscência. Então, começa a misturar com a sua consciência começa a desejar o que você está vendo, aí você entra na soberba da vida, aí, mas ele fala que o mundo vai passar e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade, então aquele que está na frequência fazendo a vontade de Deus, vai permanecer para sempre. Então sua consciência vai permanecer nessa frequência. É claro, pessoal, a Bíblia está falando, mas tem que ler com a visão espiritual, tá? O que mais? 2 Timóteo 2, versículo 15. Vamos ler aqui o que é que Paulo está falando para Timóteo, que era um discípulo dele, novo, né? Ele estava aconselhando. Vamos ver o que ele fala. Procura apresentar-te aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, o que é que ele fala para o discípulo dele, né, do apóstolo Paulo, que era Timóteo? Era um jovem, ele era jovem, tá, pessoal? E Paulo estava aconselhando ele, porque viu que ele tinha um bom coração, foi chamado, estava desperto, estava aconselhando ele. Então, o que é que ele manda? Procure apresentar a Deus. Então, como é que a gente apresenta a Deus, pessoal? Hein? É lá na igreja, irmão. Que igreja? A igreja são a gente. Você entende, pessoal? É preciso saber ler as escrituras como os apóstolos estavam ensinando. Então, o que é que ele fala? Procura apresentar a Deus aprovado. Então, o que é esse aprovado? É você estar na frequência. Por isso que Cristo fala, aquele que está em Cristo, né? Não há julgamento nenhum. Então, é aprovado.
Você está na frequência, você está aprovado por Deus para fazer o trabalho de Deus, tá? Então, você tem que o quê? Como obreiro. Então, todos nós somos obreiros, viemos aqui fazer uma obra aqui de Deus. Temos esse chamado para fazer essa obra. Então, o chamado é para lembrar a gente que a gente tem uma obra para fazer aqui, a gente tem uma missão, um propósito de vida. Então, você se torna obreiro para trazer a frequência correta de Deus, da espiritualidade, para transmitir isso para as outras pessoas. O nosso trabalho é esse, a nossa dificuldade também de a gente entrar nessa frequência, porque tudo aqui chama a gente para baixo, faz a gente ficar preso no mundo, na matéria. Olha aí, pessoal, até o meio religioso faz isso com a gente. Essa é a nossa dificuldade. Então, a gente precisa se apresentar aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar. Então, que não vai ter vergonha nenhuma de você estar fazendo isso. Você tem a maior honra, alegria de estar cumprindo aquilo realmente que você veio fazer aqui. E lhe traz uma alegria tão grande, tá, pessoal? Por mais que você tenha perseguição, fique cansado, mas lhe traz uma alegria que ninguém lhe paga, tá? Aí ele fala, e que maneje bem a palavra da verdade. Então, você tem que manejar, é uma frequência. A palavra de Deus é uma frequência. Então, que você seja dirigido por essa palavra, manejando para que você entre nessa frequência. É o manejo, tá? O que mais, pessoal? Vamos lá. Efésios 6, versículo 16. Vamos ler. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Então, a gente, tá, pessoal? A gente, como é espiritual, a gente precisa tomar o escudo. É a nossa proteção. Mas que escudo é esse, moço, né? Teve um dia aí, parece que os evangélicos estavam numa igreja, eu não vou dizer a igreja, que estava dando assim uma espadinha e um escudo, dizendo que era o escudo da proteção. É campanha, né? Nessa igreja estava fazendo essa campanha. Venha pegar o seu escudo da fé e a sua espada da vitória. Papai, esses caras enganam as pessoas, tá, pessoal? E não explica aí. Então a pessoa pensa que escudo é isso. Escudo é isso? O que é a espada? Não é a palavra de Deus? Aí por isso que ele coloca sempre a Bíblia debaixo do braço. Dizer que é a espada. Poxa, pessoal, é um engano, tá? E eu tenho que falar sobre esses enganos que existem por aí. Essas pessoas fazendo esses com as pessoas, tá? Por falta de sinceridade, porque querem querer dinheiro. Pessoal. Olha o que aconteceu com o meio aí religioso. Olha como está a espiritualidade das pessoas. As pessoas sem esperança, não acreditando mais em ninguém. Não, já tem muitos enganadores aí, mano. Ninguém mais quer estudar as escrituras, ninguém mais quer meditar, orar. Entende, pessoal? Então, é essas coisas que acontecem, tá? E eu sinto muito, tá? Que isso tem acontecido em vários locais, grupos aí, tá? E vocês estão presos aí, tá? Mas é isso. Estamos aqui para estudar sobre isso. Então ele diz, tome sobretudo o escudo da fé. Então, o que é que vai fazer a nossa proteção? É a nossa fé. Por isso que você não tem que deixar a sua fé cair, tá? Não tem que ficar com o coração dividido. Você tem que ter fé, porque esse aí que cria a proteção. No meio espiritualista, né? As pessoas dizem, você tem que colocar esse patuá aqui que vai lhe dar proteção. É o diamante, é a pedra de jaspe,
é não sei o que é que vai, bote na sua casa, é proteção. Não é nada disso, tá, pessoal? O escudo que vai proteger do inimigo, dos dados inflamados do maligno, é a sua fé. Então, vamos trabalhar essa frequência da nossa fé, tá, pessoal? Vamos crescendo. Então, quando a gente cresce a consciência, a nossa fé aumenta. Olha aqui vocês, pessoal. Olha como vocês estão agora. Tem pessoas aqui agora que não param mais de orar, de meditar, de estudar. Está aqui assiduamente assistindo meu vídeo. Não tinha essa fé, esse ímpeto. Hoje em dia está tendo. Graças a Deus, tá, pessoal? A ajuda de Deus, da espiritualidade, estão trabalhando no meu coração e no seu também, tá, pessoal? Graças a Deus. Então, ele fala: o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Então, é a nossa fé que vai criar o escudo de proteção para a nossa vida, tá, pessoal? O que mais? Vamos lá. Vamos devagarzinho para vocês ir pegando, tá? Romanos 12, versículo 2. O que é que fala aqui? Eu não vos conformei com este mundo, mas transformável pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a gente não pode conformar com esse mundo, é você entrar nessa frequência aí desse mundo. É você estar de acordo com a frequência que esse mundo quer. Mas o que é que a gente que é espiritual tem que fazer? Não se conformar com isso e ir transformando. Como é que a gente transforma? A transformação começa na gente. Você tem que se transformar para você emanar uma frequência ou energia mais elevada. Então, primeiro a transformação é em você. Aí quando você começar a emanar, você vai começar a transformar o seu ambiente. Olha aqui, pessoal. Você vê a minha casa, a minha família. Se eu não começo a fazer esse trabalho espiritual, você acha que minha família não estaria pior? É assim, pessoal, porque eu comecei a emanar frequências evoluídas, tá? Ensinamentos. Vocês também receberam essa frequência. Vocês foram abençoados também, tá? Então, ele disse que a gente tem que transformáveis pela renovação do vosso entendimento. Então, a mente, tá? Tem que mudar para que experimentei qual seja a boa. Aí você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você vai experimentar uma frequência boa, que é você estar fazendo a vontade de Deus. Não tem pra onde correr, pessoal, tá? Eu estou querendo correr desde hoje, mas não existe. Os nossos olhos têm que estar correndo. A nossa corrida é para Cristo. Não tem, tá? O que mais, pessoal? Gálatas 5, versículos 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Este opõe-se ao outro para não fazer o que quereis. Então, isso o apóstolo Paulo sentiu na pele, tá, pessoal? É o quê? É a carne aqui que ele fala, é o nosso ego, tá, pessoal? Nossos desejos aqui do homem do ego, o homem carnal. Então, isso que é a carne, a gente não pode, tá, deixar que essa coisa domine a nossa consciência. Porque é o espírito que tem que dominar esse homem do desejo. Por quê? Você vê uma pessoa que se perde no mundo, a maioria está atrelado a esse desvio aí da frequências elevadas para uma frequência mais baixa,
que é a frequência do ego. Então, ele está preso em vício, em bebedeira, em orgia, né? Está preso pelas coisas dessa matéria, porque é o desejo do homem, do desejo, desejar essas coisas. Mas não pode deixar esse homem, né, se opor ao espírito. Por quê? Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Este opõe um ao outro para não fazer o que quer. Então, para não fazer a vontade de Deus. E é isso que, às vezes, muitos espirituais, religiosos, tá? Ele cai nessa situação. Tá? Por exemplo, o meu homem do desejo, ele quer muitas coisas. Eu quero dinheiro, eu quero mulheres aí, eu quero isso. Mas é a vontade de Deus? Então a gente tem que saber entender isso, porque senão a gente cai nessa frequência e é isso que acontece, tá, pessoal? A gente cai nessa armadilha e aí fica aí preso e com dificuldade de fazer as coisas do espírito, de buscar as coisas espirituais, tá? Ah, o que mais? Vamos lá. Cadê? Onde eu parei? Aqui, Efésios 5, versículo 15 e 16. Vamos ler. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, né, louco, mas como sábio, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, a gente tem que andar com essa sabedoria para a gente não cair nessa distração, tá, pessoal? Não ande como louco aí, querendo fazer vontade da carne aí, andando assim, totalmente desregrado, né? Você tem que andar com consciência, com estabilidade, porque se você andar destrambelhado, tá, pessoal? Isso que pode acontecer com você, tá? E difícil de haver sair de cada situação. Olha quantas pessoas vício em drogas, em muitas coisas. Não consegue, como é que se diz? Se estabelecer mais, buscar as coisas do espírito. Não tem mais força, porque está preso. Então a gente tem que andar como sábio, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo. Então, é assim que a gente reme o tempo, porquanto os dias são maus. Então, cada dia que a gente passa aqui, a maldade está crescendo. Você está vendo, né, pessoal? A maldade está crescendo ou não está? Ou eu estou vendo errado, meus olhos estão enxergando mal aonde não existe, pessoal? Em todo setor, em todos os lugares, tá, pessoal? O mal está se sobressaindo. Mas vamos parar aqui, tá, pessoal? Vamos parar aqui e vamos continuar amanhã, se Deus quiser, tá? A 9ª parte. Vou marcar aqui a 9ª parte, porque já 1 hora de relógio já, tá, pessoal? E eu vou parar aqui que eu vou dar um telefonema aqui para a pessoa aqui que quer falar comigo, tá? Mas amanhã, se Deus permitir, a gente vai continuar o nosso processo aqui, tá, pessoal? A gente vai continuar esse estudo aqui das escrituras sobre o tema distração da consciência, da distração espiritual. Tá certo, pessoal? Então, agradecer a vocês, tá? A Deus, a espiritualidade, por tudo, tá? Espero que vocês continuem na frequência, trabalhando a frequência. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!